E aí, engenheiros do YouTube, essa é a escola Shortcut de inglês para engenheiros. Eu sou Pedro Tavares, sou engenheiro civil, professor de inglês, e é um grande prazer ter todos vocês aqui conosco nesse vídeo. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre 7 phrasal verbs que todo engenheiro tem que ter na ponta da língua. Então, depois da vinheta a gente tem muito o que conversar. Então, pessoal, essa é a escola Shortcut e eu fico muito feliz de ter vocês aqui conosco para falar sobre phrasal verbs. Então, antes de falar sobre quais são os phrasal verbs que todo engenheiro tem que ter na ponta da língua, eu vou explicar para vocês um pouco o que são os phrasal verbs. Eu costumo falar que os phrasal verbs são a deep web do inglês. Isso porque a concepção de phrasal verb é você pegar um verbo que já tem um significado específico, associar ele com alguma preposition, com alguma preposição, e aí ele vai ganhar outro significado completamente diferente. E aí isso pode parecer inofensivo, mas só que quando você vai estudar a fundo e começa a perceber a grande quantidade, a quantidade massiva de phrasal verbs disponíveis na língua, no inglês, você percebe que o buraco é muito mais embaixo. Então, eu vou falar para vocês aqui, separei alguns dos phrasal verbs que eu julgo como sendo uns dos mais importantes para que os engenheiros utilizem no seu dia a dia. Então, prepara a caneta, prepara o papel, que aí você vai anotar vários phrasal verbs que você com certeza vai acrescentar no seu speech e no seu dia a dia. Beleza? Então vamos nessa. E aí, os phrasal verbs, inclusive, são uma pedra no sapato de todo mundo que está começando a aprender inglês. Isso porque, como eles podem ser muito aleatórios e eles aí não seguem uma sequência lógica. Por exemplo, tem alguns phrasal verbs que a gente já conhece, como get in e get out. O verbo get, sozinho, tem um significado. Quando você junta ele com a preposição in, você tem o significado de entrar. E quando você junta com a preposition out, ele ganha o significado de sair. Esse aí é um dos mais óbvios, é um dos que a gente nem precisa pensar muito para entender, mas só que tem outros contextos, outros verbos e outras combinações que, se você for tentar fazer uma tradução óbvia ao pé da letra, elas não vão fazer sentido. E são alguns desses modelos, de alguns desses exemplos que eu trouxe para a nossa listinha de hoje. Eu gosto muito de fazer vídeos sobre listas, eu me divirto muito pensando quais os itens que eu vou colocar, quais os que ficam de fora quando a gente está falando sobre listas aqui no canal. Então, já deixa o seu like, comenta aqui para mim, pausa aí o vídeo, vê se você já sabe algum phrasal verb que você usa constantemente na sua vida de engenheiro, seja acadêmico ou profissional, fala aqui para mim nos comentários. E antes de irmos direto para o vídeo, eu quero que vocês sigam a nossa página no Instagram, que é a Shortcut Engineers. Lá eu sempre estou compartilhando diariamente conteúdos sobre inglês para engenharia. E claro, inscrevam-se aqui no canal, curtam, compartilhem para o YouTube entender que nós temos aí uma comunidade de engenheiros se formando que vão aprender inglês e destravar de uma vez por todas o inglês técnico. Beleza? Então vamos nessa! Então vamos lá. O primeiro phrasal verb de hoje é um phrasal verb com o verbo draw. E aí o phrasal verb que eu vou trazer é o phrasal verb draw up. Draw up significa elaborar um documento. Então você pensa que o draw up é um verbo que pode aparecer com constância para você. Eu separei aqui um exemplo, depois de aparecer o phrasal verb, vai aparecer também a frase, para você já se inteirar como você pode utilizar esse phrasal verb numa aplicação. Let's go! Good morning! I need you to draw up the document we discussed yesterday. O nosso segundo phrasal verb, ainda falando sobre isso de papéis, de documentos, é o verbo hand in. Por essa você não sabia, né? Por essa você não esperava. Mas a palavra hand, que significa mão, também tem um significado verbal. Ela também pode ser utilizada como verbo. E quando a gente utiliza esse phrasal verb, hand in, a gente está falando sobre entregar em mãos um documento. Entregar um documento. Então, hand in, que é um phrasal verb, significa entregar um documento. Vamos a uma aplicação. As soon as you finish drawing up this document, just let me know. I need to hand it in to the analyst. O nosso terceiro phrasal verb de hoje é um phrasal verb com o verbo make. Make, como sabemos, é fazer, né? Construir, fazer. Quando a gente coloca make up, que aí muitas pessoas aqui no Brasil conhecem make-up relacionado à maquiagem, mas o make-up aqui, que é o nosso phrasal verb, significa
criar ou inventar alguma coisa. E aí a gente não está falando sobre o make, que seria um criar mais literal. Por exemplo, make a cake, que aí você vai fazer um bolo. Nesse caso aqui, o make up é você surgir, você ter alguma ideia. Então, um exemplo é: Did you make anything up about the presentation we must make tomorrow? Ok? O nosso quarto phrasal verb é um phrasal verb com o verbo set. Set. E esse é um phrasal verb que você com certeza já ouviu falar ou já leu, que é o verbo set up. Muitas pessoas aqui, inclusive, trouxeram esse termo aqui para o Brasil, que é o setup, para falar sobre configurações, porque é exatamente isso que ele significa. Setup significa configurar. E aí você que é projetista ou então que trabalha fazendo algum tipo de instalações de softwares, você com certeza já ouviu falar ou vai precisar utilizar esse vocábulo. Setup significa configurar. Então vamos lá para um exemplo. The new computer has arrived. Are you able to set up the software we need to work with? Ok? Alright, o nosso quinto phrasal verb é um phrasal verb com o verbo take. Take. Take é um dos verbos mais engraçados e, digamos que, perigosos do inglês, né? Porque ele tem vários significados diferentes. E isso sem falar sobre os verbos frasais, os phrasal verbs. Quando a gente junta o take com algum tipo de preposição, a situação piora um pouco. Mas vamos lá, o nosso verbo de hoje é o verbo take on. E esse phrasal verb significa assumir. Como assim assumir? Assumir a frente de alguma coisa. Então, por exemplo, quando você fala que você tem que assumir um projeto, você tem que assumir uma responsabilidade, assumir uma situation, você vai take on that. Então, um exemplo aí, vamos lá. I see it has been rough for you to handle this task. Don't worry, I take on from here. O nosso sexto phrasal verb de hoje é o verb come up with. E essa é a primeira vez que nós temos um phrasal verb com dois sufixos, né? Então, come up with. O que significa o come up with? Ele é um pouco parecido, na verdade, com o make up. Só que o come up with geralmente vai acontecer quando você está em reuniões. Então, quando você precisa propor uma ideia, propor alguma sugestão, alguma solução, propor alguma coisa, you have to come up with something. Ok? Vamos lá para um exemplo. We need to come up with something to solve that problem. We are running out of time. Ok, and last but not least, o nosso último phrasal verb é um phrasal verb com o verbo look. E aí, look é um verbo que a gente já está acostumado, que significa olhar. Só que o nosso verbo, o nosso phrasal verb, é o phrasal verb look into. Look into. Look into, se a gente for fazer uma tradução ao pé da letra, significaria olhar dentro. Só que look into, na verdade, significa investigar ou analisar alguma coisa. Então, essa é uma das funções de todo engineer, que é justamente look into something, some design, some project, some situation. Então, o look into vai falar sobre você analisar, fazer uma análise de uma determinada coisa. Vamos ao exemplo. I've been told there are some mistakes in those designs we received. Please look into them and find these mistakes. Ok? Very good. Então, olha só, gente. Antes de finalizar o vídeo, já vou dar uma dica. Ó, sempre que você quiser estudar sobre phrasal verbs, uma dica boa é escolher um verbo específico para estudar por dia. Então, você pode pegar o verbo look, por exemplo. E aí você procura vários phrasal verbs sempre com o verbo look. E aí vai ficar mais fácil de você fazer as associações com as prepositions e identificar os seus significados. E o principal, sempre tente encaixar esse phrasal verb em alguma frase ou em alguma situação contextual, porque vai ficar mais fácil para você fixar e vai inclusive lhe dar a sensação real de estar utilizando o phrasal verb na sua frase. Beleza? Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É um vídeo muito útil, porque phrasal verbs, como eu disse para vocês, é uma parte do inglês que você precisa estar constantemente estudando. Antes de sair, please, dá um like aqui no vídeo, se inscreve no canal caso você não seja inscrito ainda. Eu acho muito legal ter a presença de todos vocês para compartilhar um pouco mais sobre esse universo do inglês para engenharia. Então a gente se vê, não esqueça de dar uma olhada lá nas redes sociais, o nosso Instagram tem sempre conteúdo muito legal e muito precioso lá. Então eu vejo vocês. See you!